Salve, salve, queridos amigos e pacientes! Estamos aqui hoje para a gravação do nosso segundo vídeo da playlist do Doutor Responde. É uma playlist que visa responder as principais dúvidas sobre os temas de cirurgia geral, oncologia e transplante de órgãos. O vídeo de hoje vai se tratar das 10 dúvidas mais frequentes sobre a vesícula biliar. Solta a vinheta! Antes de mais nada, não esquece de clicar no like, não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender a relevância desse vídeo e esse vídeo poder alcançar mais pessoas. Então aqui, a nossa primeira pergunta: para que serve a vesícula biliar? A vesícula biliar é um órgão que está colado no fígado. Ela tem um lado que é colado no fígado, o outro lado que é voltado para o interior da barriga, que a gente chama de face peritoneal, face visceral do fígado, cuja principal função é armazenar a bile. A bile que é uma secreção digestiva produzida no fígado, que faz parte da emulsificação das gorduras. O que é isso? Emulsificar é basicamente você pegar aquela molécula maior, aquele floco de gordura maior e transformar em vários menores. Tá, okay? Isso para poder facilitar a digestão. Óbvio que a bile tem outras aplicabilidades, outras funções no trato digestivo que envolvem controle de eletrólitos, digestão de alimentos, imunidade inclusive. Tá? Não é só isso, mas a vesícula biliar, a principal função dela é de armazenar a bile. Então, essa bile que é armazenada fica na vesícula biliar até que o indivíduo se alimente e a presença do alimento rico em gordura libera um hormônio na corrente sanguínea que chama colecistocinina ou colecistoquinina. Esse hormônio vai atuar na parede da vesícula biliar, estimulando a sua contração e eliminação daquela bile que já está pronta e armazenada no interior da vesícula biliar. Essa é a principal função da vesícula biliar. Nossa segunda pergunta aqui: qual o perigo da vesícula inflamada? Bom, a vesícula normalmente inflama, claro, tem alguns motivos, mas o principal motivo é a presença de um cálculo causando obstrução à saída do conteúdo da vesícula biliar. Uma outra coisa que o cálculo causa também são ranhuras, A superfície do cálculo ela é bastante irregular e ela costuma causar ranhuras na parede da vesícula biliar. A vesícula, quando inflama, causa dor, causa um desconforto importante ao paciente ao lado direito da barriga, o que a gente chama do quadrante superior direito. Enquanto a gente fala dos perigos da vesícula inflamada, na verdade, o quadro em si, da inflamação da vesícula, a colecistite, ele tende a ser um quadro autolimitado que a gente trata com antibióticos e medicações sintomáticas. Porém, na verdade, o perigo é quando essa colecistite, quando essa vesícula inflamada tem alguma complicação. E dentre essas possíveis complicações, você pode ter a necrose da parede dessa vesícula, quando a parede dela fica com os vasos sanguíneos comprometidos e acaba perfurando e o material da bile infectada caindo dentro da barriga, é o que a gente chama de coleperitônio. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é a formação de abscessos, que são coleções purulentas no interior da vesícula biliar. Seria um empiema de vesícula biliar, o nome correto, tá? Mas é uma coleção de pus dentro da vesícula biliar, ou até mesmo a formação de abscessos no interior do parênquima hepático, Por conta dessa contiguidade com o fígado, ela acaba causando a infecção do leito hepático, erosão da sua parede, contaminação e formação do abscesso no fígado, ok? Então, na verdade, os perigos são as complicações da inflamação da vesícula. Bom, nossa terceira pergunta aqui: onde dói quando a vesícula inflama? A vesícula fica situada, como a gente falou antes, no quadrante superior direito do abdômen, ok? Nesse lado direito, na parte mais alta da barriga, normalmente embaixo aqui das costelas, do gradil costal. Então, costuma ser uma dor encólica, com intensidade que varia, então ela vem. Normalmente ela começa devagar, aumenta a intensidade, tem um pico de dor, logo na sequência esse pico diminui e ela é uma dor que pode ficar um pouco mais contínua, mas com esses intervalos de piora e normalmente está localizada aqui, abaixo do gradil costal direito, dos arcos costais do lado direito. E também pode ser uma dor que comete o andar superior como um todo, tá? Habitualmente é uma dor, tende a ser inespecífica, o paciente normalmente ele aponta ali uma região onde dói, dificilmente ele vai apontar um ponto específico, mas existe um sinal clínico que ajuda a identificar, que é o sinal de Murphy, que é a parada da inspiração enquanto a gente comprime exatamente o ponto onde a vesícula fica, Então o paciente vai estar deitado, a gente aperta exatamente no ponto onde a vesícula está e o paciente ele faz uma inspiração profunda, a gente pede para ele fazer uma inspiração profunda. E quando ele faz essa inspiração, que a vesícula normalmente entra em contato com a área que a gente está fazendo a pressão, o paciente pausa a sua inspiração. Então o sinal de Murphy é um dos sinais que ajuda no diagnóstico da inflamação da vesícula. O que é bom para limpar a vesícula? Não existe um remédio
santo específico que vai limpar sua vesícula. O que acontece, na verdade, é que existe uma tendência de uma reeducação alimentar, né, uma mudança de hábitos, para que você tenha menor metabolismo do colesterol e uma bile menos concentrada, ok? Existe uma medicação que chama ácido ursodesoxicólico, que ele pode ajudar a dissolver alguns cálculos, mas ele é indicado para situações muito específicas. Normalmente quando o paciente tem um cálculo único, menor que 1 centímetro e totalmente feito de colesterol, ok? Existem cálculos que têm cálcio ao seu redor, tudo mais, outras especificações, né, outras características que não respondem ao uso do ácido ursodesoxicólico, tá? Então existe uma medicação que pode ajudar, mas ela tem indicações muito específicas, então não existe nada que você possa fazer para limpar a sua vesícula. O que acontece é uma mudança de hábitos. O que não pode comer por causa da vesícula? Não é que você não possa comer, na verdade o próprio paciente percebe, né, quando ele tem cálculo e ele tem crises frequentes de colicistite, né, de inflamação da vesícula ou mesmo da cólica biliar, que é quando esse cálculo impacta e a vesícula tenta expulsar contraindo, fazendo força ali contraindo, o paciente percebe que quando ele come alimentos ricos em gordura, ele tende a desencadear esses processos, né? Então o próprio paciente percebe que a ingestão de alimentos gordurosos tende a causar o quadro, então o próprio paciente se reeduca para poder evitar novos episódios. Então assim, o que se recomenda na verdade é um acompanhamento nutricional, mudanças de hábito, perda de peso, uma dieta pobre em gordura. Tá? Não é que não possa comer, mas se sabe que quando você come, você estimula a contração da vesícula e você pode ter, né, o desencadeamento dos quadros dolorosos, seja por inflamação ou só pela cólica biliar. O que acontece se eu não operar a vesícula? Óbvio que existem motivos diferentes para você operar a vesícula, tá? O principal motivo disparado é a presença do cálculo biliar, tá? Mas você tem outras indicações também, como o pólipo da vesícula e o próprio câncer de vesícula. A vesícula, apesar da sua função de armazenamento da bile, perfeitamente factível viver sem a vesícula biliar. Então, algumas outras cirurgias, que não necessariamente são por doença da vesícula biliar, implicam na ressecção da vesícula biliar, na retirada da vesícula biliar. Por exemplo, se eu for tirar um tumor do lado direito do fígado, a vesícula, normalmente ela fica bem, a área que o fígado vai ser cortado, ela fica bem no meio da vesícula biliar. Então a gente precisa tirar a vesícula biliar, além desse motivo, né, por outros motivos que a gente faz uns testes na própria via biliar, no canal da bile. Então a vesícula biliar ela pode ser operada por inúmeros motivos, mas o principal motivo é o cálculo, né, o cálculo da vesícula biliar. Então, se a gente não opera a vesícula biliar, algumas coisas podem acontecer. Se a causa for cálculos, essa vesícula pode sofrer múltiplos processos inflamatórios ao longo da vida do paciente. Quanto mais processo inflamatório ela tiver, maior a chance do paciente vir a desenvolver o quadro de colicistite crônica, né, que consiste, na verdade, no espessamento da parede. A parede da vesícula vai ficando mais grossa, ela vai ficando cada vez mais retraída e vai acumulando placas de cálcio nessa parede. Ela vai ficando num aspecto que a gente chama de esclerotrófica, tá? E isso é um fator de risco devido a esses processos inflamatórios de repetição. É um fator de risco para a formação do câncer da vesícula biliar, tá? Que é um câncer raro, mas um dos principais fatores de risco que a gente tem hoje em dia seria as inflamações repetitivas, tá? Uma outra causa que, se não operada, pode evoluir com um quadro mais grave como o câncer são os pólipos da vesícula biliar, tá, ok? E o próprio câncer da vesícula também, né? Se você não tratar o câncer, ele vai continuar crescendo, ele vai continuar progredindo, podendo se espalhar e enfim, se tornar uma doença fatal. Como são a urina e as fezes de quem tem pedra na vesícula? Bom, na verdade, a função, como eu falei nas outras perguntas, a função da vesícula biliar é armazenar a bile. A bile ela tem, na verdade, um impacto direto na coloração tanto da urina quanto das fezes, mas principalmente das fezes, né? Então, nossas fezes têm essa coloração amarronzada graças ao pigmento da bile. Então, quem tem pedra na vesícula, na verdade, e continua eliminando a bile no intestino normal, né, que é a via normal de eliminação da bile, vão ter a coloração das fezes e da urina normais. O que acontece algumas vezes é quando esse cálculo ele migra da vesícula, cai no ducto colédoco e se impacta, né, não consegue ser eliminado do intestino, seria o fluxo normal da bile, né? Muitas vezes esse cálculo impacta e pelo seu formato, pela sua conformação irregular, a bile normalmente tem um fluxo mantido, tá? Mas o que acontece na maioria das vezes. Algumas outras vezes esse cálculo impacta logo na saída do canal da bile e obstrui a saída da bile.
Essa obstrução ela causa um quadro que a gente chama de colestase, né? que é a bile que não consegue ser eliminada no intestino. A colestase gera algumas repercussões clínicas, dentre elas, né, a coloração amarelada da palma das mãos, do freio da língua, da parte branca dos olhos, né, assim como uma alteração na coloração da urina e das fezes. Tá? Como a bile gera essa pigmentação amarronzada nas fezes, quando ela passa a não cair, as fezes tendem a ficar cada vez mais claras. Muitas vezes elas ficam muito esbranquiçadas, sendo caracterizadas como fezes em massa de vidraceiro, né? Uma nomenclatura que a gente usa na medicina para identificar um dos sinais, né, da colestase. E como essa bilirrubina, que não está sendo eliminada, né, no intestino, acaba sendo reabsorvida e se acumulando nos tecidos, parte dela vai ser eliminada pelos rins, né, dando uma coloração mais escura, um castanho escuro na urina, descrevendo clinicamente esse aspecto como urina em Coca-Cola, né, em aspecto de Coca-Cola. O cálculo em si na vesícula não muda a conformação da urina e das fezes, né, a coloração da urina e das fezes, mas quando ele impacta e obstrui a saída da bile, aí sim você vai ter um quadro de colestase e essas repercussões como foram descritas. O que é um pólipo de vesícula? Os pólipos são projeções, crescimentos irregulares que acontecem nas mucosas. As mucosas são um tecido mais interno dos órgãos. Tá? Elas vão estar presentes, por exemplo, na boca, na língua, esôfago, traqueia, estômago, enfim, todos esses órgãos tubulares, né, tem no seu interior, na parte mais interna, a mucosa. E o pólipo ele é uma hiperproliferação, tá? Como se fosse uma replicação fora do normal, tá? Das células dessa mucosa, formando uma projeção para dentro dessa mucosa. Essa projeção é como se fosse uma verruga, tá? Não é uma verruga, não tem nada a ver com verruga, mas só para fins ilustrativos é como se fosse uma verruga que cresce, né, nessa mucosa. No caso, a vesícula biliar pode gerar pólipos, porque no seu interior, a camada mais interna, né, é uma mucosa, e essa mucosa pode vir a gerar pólipos. Normalmente os pólipos de vesícula biliar têm uma tendência de se tornar câncer. Tá? Eles precisam algumas vezes ser acompanhados, outras vezes tem indicação cirúrgica. Okay? Mas na sua grande maioria os pólipos acabam sendo uma indicação, né, da remoção da vesícula justamente pelo perigo de malignização do pólipo. Em sua maioria esses pólipos são benignos, porém podem vir a desenvolver em algum momento um tumor maligno. Eles podem degenerar para um tecido maligno e se tornar um tumor invasivo. Por isso a necessidade de ressecção cirúrgica. Qual é a repercussão de operar a vesícula? Repercussão clínica nenhuma. Vive-se muito bem sem a vesícula. Porém, como a função da vesícula de armazenamento da bile, e a vesícula agora não está mais presente, a via biliar principal, o canal principal da bile, o ducto colédoco, ele sofre uma dilatação e passa a fazer essa função de armazenamento. Tá, ok? Então, os indivíduos que sofrem, né, a ressecção cirúrgica da vesícula biliar tendem a ter um canal da bile mais alargado que o normal. Ok? Mas isso não é nada patológico, não é doença, é simplesmente uma repercussão da retirada da vesícula. O canal principal da bile, o colédoco, ele passa a exercer essa função de armazenamento. É só isso. Mas clinicamente vive-se muito bem e não é preciso tomar nenhuma precaução adicional. Quando e por que eu tenho que operar a vesícula biliar? Bom, quando a gente fala das principais causas da cirurgia, né, da retirada da vesícula biliar, em primeiro lugar vai estar sempre os cálculos. A presença do cálculo, ela gera uma série de situações. Na verdade, tem gente que tem cálculo e não faz a menor ideia, né? Uma parte dos pacientes é assintomática, mas a parte que é sintomática acaba tendo bastante desconforto e procurando médico por esse motivo, né? Procurando um cirurgião para poder ser operado. Então, qualquer evidência de cálculo nos exames de imagem é um indicativo de cirurgia da vesícula biliar, de retirada da vesícula biliar, justamente porque ele tem a possibilidade de fazer inflamação na vesícula biliar, quadros de cólica biliar, que é essa dor incólica, sem necessariamente a vesícula estar inflamada. Uma outra possibilidade é esse cálculo migrar através do canal da bile e ir obstruir, né, a saída de bile no intestino, causando esse quadro de coledocolitíase e icterícia, né? E uma outra possibilidade também como esse canal da bile ele normalmente está associado ao canal do pâncreas, esse cálculo pode causar obstrução dos dois canais, inclusive causar pancreatite. Tá? Acredita-se que a principal causa de pancreatite é a pancreatite biliar, justamente a presença de um cálculo que passou por ali e causou uma obstrução na passagem da secreção do pâncreas e esse pâncreas vem inflamar. Então essa é uma indicação clássica da cirurgia de vesícula. A outra indicação justamente é a presença do pólipo. Tá? Normalmente pólipos solitários, não associados a cálculo e menores que 1 centímetro, podem ser acompanhados
com exames de imagem a cada 6 meses. Porém, quando esses cálculos são maiores que 1 centímetro, ou são mais de 1, ou qualquer tamanho, mesmo sendo únicos, porém associados a cálculos, você tem uma indicação de operar, porque existe uma tendência ali de malignização desse pólipo e possibilidade de câncer. E a outra indicação clássica também é o próprio câncer de vesícula. Esse foi mais um vídeo da nossa playlist Doutor Responde. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sanado as principais dúvidas. Não esquece de clicar no like, de se inscrever no canal, de compartilhar com sua família. Com certeza as dúvidas sobre vesícula biliar estão presentes em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do mundo, em todas as famílias, e com certeza esse vídeo pode vir a sanar a dúvida de muitas pessoas, tá ok? Então vejo vocês no próximo vídeo e até!